terremotos, símbolos misteriosos, juízo final. Estes são os elementos que marcam um dos livros mais desafiadores de todos os tempos, o Apocalipse. Estamos vivendo o fim do mundo? Podemos desvendar os mistérios desse livro? Começa agora. Bom, então nós damos início, ao livro do Apocalipse. E nós vamos iniciar, então, hoje, sabendo, então, se você já quiser anotar aí, o livro do Apocalipse, ele foi escrito em Patmos, por volta de 96 depois de Cristo. E ele teve como autor o apóstolo João. Vamos, então, fazer a leitura bíblica. Nós vamos fazer o livro do Apocalipse um pouco diferente, Você vai ver que nós vamos iniciar aqui no capítulo 1, depois nós vamos entrar aqui num estudo e ele vai intercalando, Nós vamos dar sequência, vamos ler todo o livro do Apocalipse, versículo por versículo, mas ele vai ter umas pausas no meio com os estudos bem grandes para que nós possamos entender bem a fundo esse livro maravilhoso, essa carta de amor de Deus para nós. Por que carta de amor, pastora? Porque é somente um Deus tão amoroso para nos falar coisas que irão acontecer, não é mesmo? Então, convido você aí para nós já começarmos a nossa leitura bíblica no livro do Apocalipse. Livro de Apocalipse, capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Bom, aqui nós vemos então o Apocalipse, que vem do grego apocalipsis, apocalipsis, que vem do grego da palavra apo, que é para longe de, ka, bem, e lupsis, sombra, ou seja, para bem longe da sombra, ou seja, revelação. Por quê? Porque aquilo que está bem longe da sombra, ela está no claro, ou seja, ela está revelando o que está acontecendo, Se está bem perto da sombra, se está no escuro, a gente não consegue revelar o que é. Mas estando longe da sombra, se trata de uma revelação. Não se trata de uma revelação no geral acerca de Cristo, mas sim uma revelação da parte de Cristo. O objetivo era mostrar e não ocultar aos seus servos os eventos da época de João até a eternidade, ou seja, para bem longe, de ocultar esses eventos que aconteceriam então na eternidade. Mas vamos dar continuidade aqui no texto bíblico. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas da província da Ásia. A vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todo o sempre. Amém. Bom, há também algo que eu quero ressaltar aqui. Existe também a teoria, do arrebatamento secreto. Em algumas denominações eles falam somente arrebatamento e algumas falam de arrebatamento secreto. Esse arrebatamento secreto seria onde Jesus voltaria, e buscaria as pessoas e num piscar de olhos, e as pessoas subiriam naquele raio de luz, ficariam as roupas, e algumas pessoas, as que não estivessem firmes com Jesus, aquelas que não fossem salvas, então elas ficariam aqui na terra e depois elas passariam por certas coisas, pela fase da grande tribulação. Então, logo depois disso, Jesus voltaria novamente, então, para destruir o anticristo, enfim. Depois nós vamos ver detalhadamente cada uma dessas teologias.
mas já quero aqui ressaltar que essa teoria do arrebatamento, né, o arrebatamento secreto, ela surgiu no ano de 1830 apenas, né, por John Nelson Darby. Ele que, estudando as escrituras, ele chegou a ser levado nesse pensamento que haveria esse arrebatamento secreto. Antes disso, ninguém falava sobre isso, sobre essa situação, mas sim, todos eram então mid e pós-tribulacionista. Mas então ele faz surgir no ano de 1830, então, a teologia do arrebatamento. Apesar que isso foi uma ideia dele, né, mas ela só realmente teve uma grande força logo depois, anos depois, quando este homem aí, que você pode ver aí na tela, talvez não fique muito bom, porque a câmera não fica muito bom, mas quando o reverendo Scofield, ele lançou uma Bíblia, né, e nessa Bíblia ele falava, então, essa versão sobre o arrebatamento, mas ela tem por volta aí de 200 a 210, 215, no máximo 230 anos. Não tem ainda isso, mas então essa teoria do arrebatamento, ela tem aí por volta de 200 anos aproximadamente, e foi feita então por esses homens que nós falamos aí. Mas depois nós vamos ver mais a fundo o que isso significa. Vamos à frente. Bom, nós vamos ver aqui o que a Bíblia diz, né? A Bíblia diz em Atos, capítulo 1, do versículo 9 ao 11, diz assim: Diante dele, 2 homens vestidos de brancos que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu voltará da mesma forma que o viram subir. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Ou seja, né, o Alfa e o Ômega simbolizam a primeira e a última letra do alfabeto grego, né? O Alfa e o Ômega. A Alfa, a primeira letra do alfabeto grego, e o Ômega, a última letra do alfabeto grego. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Bom, essa ilha de Patmos, né, é uma ilha vulcânica. Ela não tem árvores rochosas, né, porque ali ela não tem árvores, ela é uma montanha totalmente rochosa, porque ali não se plantavam nada, né? Ela, por ser essa ilha vulcânica, ela não tinha uma terra boa, né? Ela tinha muitas pedras, e atualmente ela ainda existe, né? E ela sobrevive somente do turismo. Fica mais ou menos cerca de 50 quilômetros a sudeste de Samos. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: Escreva num livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Bom, agora nós vamos ver aqui, porque quando nós falamos de Apocalipse, nós estamos falando de algo muito abrangente. Alguns já se perguntam se estamos vivendo o fim. Nós vamos ver agora um estudo geral primeiro, e depois nós continuaremos então versículo por versículo. O fim está próximo? O que será que dizem os cientistas? Eu me lembro que algum tempo atrás, alguns anos atrás, o livro do Apocalipse, o que se mencionava sobre o fim era algo meramente religioso, né? Diferente dos dias de hoje. Hoje, nos dias de hoje, ela já tem, né, um cunho também cientista, né, científico, na verdade, né? Antes de qualquer coisa, ela era somente relacionada à parte religiosa, e hoje ela tem também esse âmbito científico, e nós vamos analisar um pouco. Nós precisamos ver tudo o que está acontecendo ao nosso redor. Vamos olhar agora para a parte científica. Você, por exemplo, já ouviu falar do relógio do fim? Pois é, esse relógio aí,
os cientistas eles viram a necessidade de fazer e de trazer esse relógio, né, para analisar o que aconteceria, né? Então eles acreditam que esse relógio ele está baseado no Apocalipse. E se você ver aí bem nesse relógio, né, você vai ver que ele está próximo da meia-noite. Então, quando chegasse a meia-noite, seria o fim, né? Os sinais estão aí, né? A Bíblia diz que nós temos que observar os sinais. Bom, eu lembro, quando eu vejo esse relógio, quando eu vi esse relógio do Apocalipse, me fez lembrar de um testemunho de um pastor, amigo nosso, conhecido, pastor Antônio Cunha. Ele disse que no início da sua conversão, ele estava um dia pescando e chegou uma criança muito pequena, que não sabia falar direito ainda, chegou do seu lado e falou para ele: olha, falta 5 minutos para o fim. E ele disse que no momento ele não entendeu o que seria esses 5 minutos. Logo após um tempo, ele foi orando ao Senhor e Deus mostrava que era sinal do Apocalipse, né? Que faltavam 5 minutos. Ele só não sabe expressar quantos anos simbolizariam esses minutos, porque a Bíblia diz que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Ele nos contou também que passaram-se alguns anos, eu não lembro exatamente se foram 35 anos ou 45 anos, eu não lembro, não posso precisar a você, porque eu não me lembro, mas eu sei que passou um longo tempo e ele estava num culto, já tinha esquecido daquela fala daquela criança, que não sabia falar, né, ainda, mas falou declaradamente que faltavam 5 minutos. Ele estava num culto quando de repente uma jovem sai no meio da igreja marchando em profecia e diz para ele: olha, filho, agora faltam 2 minutos e meio, né? E ele lembrou daquela criança que tinha dito que faltava 5 minutos. Então agora faltando 2 minutos e meio. Eu também não sei há quanto tempo faz que isso aconteceu, mas a gente pode entender que está próximo, né? Isso é um testemunho que eu lembro que eu ouvi assim que eu me converti. Eu estava apenas nos primeiros anos de conversão e me chamou muita atenção e eu nunca esqueci dessa revelação, desse testemunho deste pastor. E os sinais estão aí, né, irmãos? Nós temos visto muitos sinais, mas vamos continuar aqui no nosso estudo e ver o que a ciência nos diz a respeito disso.